Olá, graça e paz. No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre os falsos profetas, como eles agem, como eles deturpam a palavra de Deus. Isso estava acontecendo no tempo do profeta Jeremias. Você já parou para pensar na fúria de Deus contra aqueles que falam em seu nome sem terem sido enviados? Enquanto Jeremias alertava sobre o juízo que se aproximava, esses falsos profetas, esses homens mentirosos, prometiam uma paz que nunca viria, prometendo paz quando o tempo era de juízo. Mas a mentira não resiste diante da soberania do Senhor. Essa mensagem vai abrir os seus olhos para a seriedade de pregar sem fidelidade à palavra. Esses homens estavam pregando a palavra sem fidelidade e o perigo de dar ouvidos a vozes que Deus não levantou. Cuidado, porque tem muitos usando o nome de Deus em vão, usando o nome de Deus falsamente. Fica comigo até o final, porque hoje vamos mergulhar em Jeremias 23 e entender o peso da fúria de Deus contra os pastores mentirosos de Judá. Se essa mensagem falar ao seu coração, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo para que mais pessoas sejam alertadas pela palavra do Senhor. Amém? O texto base, Jeremias 23, 16 e 17. Vamos ler a palavra de Deus com reverência. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, fazem-vos desvanecer. Falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração dizem: não virá mal sobre vós. O cenário do livro de Jeremias é um dos mais sombrios da história de Israel. O povo estava prestes a enfrentar o juízo iminente de Deus através do exílio babilônico. Jerusalém seria cercada, o templo queimado e o povo levado cativo. Mas em meio a esse caos surgiam vozes sedutoras, os falsos profetas. Enquanto Jeremias clamava por arrependimento e anunciava o castigo divino, esses homens, sem autoridade divina, declaravam paz e segurança. Eles prometiam prosperidade quando o céu estava carregado de juízo. E aqui vemos a fúria santa de Deus contra aqueles que ousam falar em seu nome sem terem sido enviados. Esses homens, esses falsos profetas aqui, não foram enviados por Deus. Deus não falava com eles. Eles mentiam, eles enganavam e eles estavam manipulando o povo, trazendo aquela mensagem popular, sabe, aquela mensagem agradável, que todo mundo gosta de ouvir. No tempo de Jeremias, esses falsos profetas estavam garantindo paz, enquanto a nação caminhava para o julgamento, uma mensagem que Deus declarou não ter enviado. Eu não enviei esses homens, Deus disse. Ele fala através de Jeremias, não desses falsos profetas. Jeremias, sim, é um servo de Deus, é um profeta do Senhor. Mas esses homens eram mentirosos, estavam apenas manipulando as pessoas. Hoje, vozes semelhantes prometem bênçãos incondicionais. E ignorar o aviso de Deus pode ser espiritualmente desastroso. O povo estava ouvindo esses falsos profetas. As pessoas gostavam da mensagem que eles traziam. Faz bem para o ego. Aquela mensagem antropocêntrica. Mas a palavra de Deus fala contra esses falsos profetas. A palavra de Deus nos ensina para discernir o que é certo e o que é errado. A palavra de Deus nos ensina a discernir a verdade contra a mentira. Neste capítulo, por meio do profeta Jeremias, Deus denuncia e condena os falsos profetas que agiam em seu nome, mas que na verdade estavam pregando mentiras e engano.
falsas mensagens e profecias. O versículo destaca que esses profetas não foram enviados por Deus e não receberam a sua palavra, mas mesmo assim agiam por conta própria e proclamavam suas próprias invenções como sendo de origem divina. É como você pegar um texto da Bíblia e pregar totalmente fora de contexto, iludir as pessoas. E aqui há uma crítica à liderança religiosa corrupta. Jeremias 23 faz uma forte crítica aos líderes religiosos que estavam iludindo o povo, levando o povo a se esquecer de Deus e de sua verdadeira vontade. Deus, através de Jeremias, condenou duramente os profetas que falavam de seus próprios corações, oferecendo um contraste claro com a verdadeira palavra profética. É importante destacarmos aqui, e junto comigo você vai descobrir o método usado no Antigo Testamento para discernir a verdade da mentira e como aplicá-la para proteger sua fé nos dias de hoje. Então aqui você vai aprender com clareza como proteger sua fé nos dias de hoje, como não ser enganado pelos falsos profetas. O evangelho fácil que estão pregando, o evangelho moderno, que não tem nada a ver com aquilo que Deus nos ensina na palavra. Jeremias 23 expôs os pregadores corruptos que mentiam em nome de Deus, trocando a verdade por popularidade e falsas esperanças de paz. Vamos desmascarar como essas mesmas táticas são usadas hoje para desviar os cristãos da sã doutrina e do verdadeiro evangelho. Tem muita gente se dando bem pregando um falso evangelho, ganhando muito dinheiro, muitos seguidores. E eles falam aquilo que faz bem para o ego humano. Eis o perigo dos falsos profetas. Jeremias 23:16. Deus adverte claramente: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Esses homens não falavam da parte de Deus, mas de seus próprios corações. Eram porta-vozes de seus desejos, não do Senhor dos Exércitos. Eles não serviam a Deus. Eles estavam a serviço de Satanás. O deus Mamon, o negócio deles era dinheiro, fama, poder. Assim também hoje, muitos prometem paz, prosperidade e vitória, sem mencionar a necessidade de arrependimento. Pregam um evangelho confortável, mas que não transforma. Anunciam bênçãos materiais, mas silenciam sobre a cruz. O evangelho que está sendo pregado em muitas igrejas não fala sobre a cruz, não fala sobre a necessidade de arrependimento. É um perigo espiritual imenso dar ouvidos a quem usa o nome de Deus para validar suas próprias ambições. Note que esses homens são ambiciosos. Eles querem mais e mais. Eles não estão contentes com tudo que já possuem. Eles querem mais. Eles têm prazer na riqueza deste mundo. Eles têm prazer nos aplausos, na fama. Eles pregam uma mensagem enganosa de falsa paz. Jeremias 23:17. Os falsos profetas diziam ao povo rebelde: paz tereis. Eles alimentavam a ilusão de que o juízo nunca viria. Mas Deus não compactua com a mentira. O povo estava sendo enganado. E o povo pensava que jamais eles iriam enfrentar o juízo divino. Meus amados, esse é o mesmo espírito que vemos em nossos dias. Quando pregadores asseguram salvação sem arrependimento,
santidade sem luta contra o pecado, céu sem cruz, é uma paz falsa, construída sobre areia. Essa é a realidade. Nós precisamos confrontar esse falso evangelho com a palavra verdadeira, com a palavra de Deus. Cristo nos alertou: entrai pela porta estreita, Mateus 7,13. Mas a falsa pregação constrói portas largas, onde todos cabem, e ninguém precisa mudar. A soberania de Deus sobre o juízo e a palavra verdadeira. Enquanto os falsos profetas mentiam, Jeremias afirmava a realidade. Ele não deixou de alertar o povo. Ele confrontou o povo, ele confrontou os falsos profetas. Claro que a mensagem de Jeremias era impopular. O furor do Senhor não se desviaria até que cumprisse os propósitos do seu coração. Aqui vemos a soberania absoluta de Deus. Nenhum homem pode frustrar seus planos. Nenhuma falsa promessa pode impedir o juízo que ele determinou. A palavra de Deus permanece firme e tudo que ele decretou se cumprirá. A mentira dos homens é passageira, mas a verdade de Deus é eterna. A mentira não prevalece, mas a verdade de Deus permanece eternamente. O coração enganoso do falso profeta. Deus declara: não enviei esses profetas. Contudo, eles foram correndo. Eles agiam movidos por ambição, não por vocação. Corriam para os palácios, buscavam os aplausos do povo. Eles gostavam disso, os aplausos do povo. Desejavam posição e prestígio. Eram prestigiados, mas não se curvavam diante de Deus. Por isso Deus diz: não enviei esses profetas. Mas o verdadeiro mensageiro do Senhor se coloca diante do conselho de Deus. Ouve a sua voz e comunica com fidelidade. Precisamos pregar a palavra de Deus com fidelidade. O pregador que é enviado por Deus, ele não fala o que o povo quer ouvir, mas o que o povo precisa ouvir. Então aqui um contraste. Você é um pregador da palavra de Deus. Você vai dizer o que o povo quer ouvir ou o que o povo precisa ouvir? O povo precisa ouvir a verdade. A fúria de Deus contra os falsos profetas em Judá é um alerta para nós hoje. O Senhor não mudou. Ele continua sendo santo e zeloso pelo seu nome. Então, se você é um pregador, um missionário, um evangelista, um pastor, não brinque com Deus. Não use o nome de Deus em vão. Devemos rejeitar toda mensagem que contradiz a Escritura. Devemos discernir os ensinos à luz da palavra, não das emoções. Devemos confiar que a soberania de Deus governa tanto os tempos de juízo quanto os de paz. Deus, Ele é soberano. Ele é que tem o controle de todas as coisas. Assim como o povo de Judá precisou aprender que não há salvação fora da vontade de Deus, nós também precisamos lembrar que o único caminho seguro é Cristo. Ele é o bom pastor, em contraste com os pastores mentirosos. Ele dá a vida por suas ovelhas, enquanto os falsos exploram as ovelhas. Note que esses homens, os falsos profetas, eles querem dinheiro, eles querem mais e mais ofertas, mais e mais dinheiro do povo. Eles não estão preocupados com a salvação das ovelhas. Eles não estão preocupados com as almas que estão indo para o inferno. Eles estão preocupados consigo mesmos. Eles querem se dar bem, são ambiciosos, são gananciosos, são mentirosos, iludem o povo, deturpam
A verdade, a mensagem de Jeremias 23 é clara. Deus não tolera que seu nome seja usado em vão. Sua ira se acende contra aqueles que pregam mentiras e iludem seu povo. Mas também essa é uma mensagem de esperança. Porque mesmo em meio ao juízo, Deus preserva seu remanescente fiel. Há aqueles que não se rendem às mentiras de Satanás. Há aqueles que não se rendem às pressões do mundo. Há aqueles, assim como Daniel, que não se contaminam com as iguarias do rei, ou seja, com as coisas deste mundo. São fiéis ao Senhor, como Elias, como Paulo, homens fiéis a Deus, que não se rendem às coisas deste mundo. Então essa mensagem é uma mensagem também de esperança para todos nós. Eu quero dizer algo importante para você que está acompanhando. A última palavra nunca é da mentira, mas da verdade eterna do Senhor. A mentira não prevalece, mas a verdade é eterna. Hoje, o chamado é para discernir, vigiar e permanecer firmes na palavra de Deus. Permaneça firme na palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. Estude a Bíblia todos os dias. Medite na palavra de Deus. Peça ao Espírito Santo entendimento, para que você não seja enganado pelos falsos profetas, pelos ventos de doutrina. Que o nosso Senhor, o nosso eterno Deus, soberano que é, esteja agindo na vida de cada família, de cada irmão, de cada irmã que nos ouve nesse momento. Confie no Senhor, porque Deus reina soberano e conduz aí a história para a glória de Cristo. Amém? Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro, se assim for da vontade de Deus.